Boa noite a todos. Hoje mais uma aulinha, né? Vocês perceberam que eu tô pegando bastante aula com vocês. Eu vou arrumar aqui a tela, tá? Colocar o reloginho para cá, como a gente sempre faz, para eu não perder o controle do negócio. Hoje a gente vai falar de uma aula muito interessante. Foi a primeira aula que eu dei na escola, quando eu participei da 8ª turma, que é a aula 86. O plano divino, a lei da evolução. Então nós entramos numa fase bem legal da escola em que a responsabilidade, né, mais do que nunca é chamada a cada um de nós. As aulas agora vão aprofundando no sentido da evolução, no sentido da responsabilidade, de como nós podemos ser co-criadores do que está acontecendo no nosso mundo. Eu não consegui tirar esse, vocês estão vendo aqui embaixo, está escrito Michele, oitava turma, 2011 eu fiz essa aula. Vai fazer 10 anos já. Então vamos lá. O que vem a ser evolução? Ela tem bastante coisa, assim, bastante teoria, mas é bem leve, é bem tranquila essa aula. Evolução é um deslocamento progressivo. Deixa eu tirar meu rostinho daqui, porque vou aqui embaixo. Série de movimentos concatenados e harmônicos. Sucessão de acontecimentos em que cada um está condicionado pelo anterior. Processo de transformação em que certas características ou elementos simples ou indistintos se tornam aos poucos mais complexos ou mais pronunciados. Desenvolvimento. Segundo a biologia, segundo Darwin, é o processo que ao longo de sucessivas gerações leva à diferenciação das espécies, determinado por mutações genéticas e por seleção natural. Então, a evolução é uma mudança da condição, né? É um aprimoramento. E a evolução pede uma organização, né? Movimentos concatenados e harmônicos, algo que vai aos poucos, um atrás do outro. Sobre a evolução, nós vamos abordar aqui algumas teorias que estão na apostila, que é interessante a gente ter conhecimento. Então, o pai da ideia, né, o pai do evolucionismo, foi Herbert Spencer. Ele não era espiritualista. Ele concluiu que a realidade se explica quando demonstradas suas origens, daí seu interesse pela filosofia evolucionista. Então, tudo deveria ter uma origem, né? Tudo só é explicável para o Spencer se você conseguisse provar que aquilo se originou, qual foi a origem daquela situação. Em 1862, ele traz essa ideia do evolucionismo, e a ideia é que pela evolução se passa da homogeneidade para a heterogeneidade, das formas simples para as complexas. No entanto, o Spencer ele não respondeu a algumas perguntas que são vitais para o nosso processo de evolução, que é quem deu o impulso inicial para tudo o que existe e para onde caminhamos. O que o Spencer concluiu é que bom é o que sobrevive. Então, dentro daquela briga, daquela luta pela sobrevivência, o mais forte ele é tido como bom, é o que sobrevive, é o que consegue sobreviver ao tempo. É o que resistiu, né, dentro da evolução. Mal é o que fracassa. A força é a virtude máxima. O mundo se destina aos mais perfeitos. E aí, essa perfeição do Spencer, é muito importante a gente falar que ele está falando de uma perfeição fisiológica, tá? Ele está trazendo aí essa ideia de força, de quem consegue se adaptar fisiologicamente ao ambiente e evoluir. Depois a gente vem com Nietzsche, não sei, Nietzsche ele é bem famoso pelas frases, né? Algumas frases bem conhecidas. Ele é um filósofo alemão e a obra mais conhecida dele é Assim Falou Zaratustra. Nietzsche afirma que não existe no homem nenhum instinto de bondade, na verdade, de verdade e de beleza, mas sim a vontade de mando e poder. Essa vontade é o valor supremo. Também ele afirma que não caminhamos para Deus, Deus está morto, mas para o super-homem.
Então, Nietzsche ele é completamente materialista, né? Ele acredita que nós estamos caminhando para uma perfeição fisiológica, para que nós vamos nos tornar super-homens. Não existe Deus nessa jogada. Bom é tudo que aumenta o sentimento de poder e mal é tudo que vem da fraqueza. De algum modo, ele segue o Spencer, né? Eles estão sempre nessa ideia de matéria, de poder, de materialismo. O mundo não tem ordem, estrutura, forma e inteligência. Nele as coisas dançam nos pés do acaso. E somente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. É uma ideia bem desoladora, né, gente? Colocar as nossas vidas só na mão da arte. Embora a arte seja uma manifestação maravilhosa, é bem desolador a gente tirar a ordem, estrutura, qualquer nível de inteligência do mundo, né? Vamos lá. Todavia, Nietzsche era explicitamente contra o movimento antissemita, posteriormente promovido por Hitler e seus partidários. Então, Nietzsche, embora não acredite em Deus, seja materialista, ache que não existe ordem, né, que a gente está caminhando por um super-homem, ele não dividia a mesma ideia de Hitler, que Hitler tinha aquela ideia também, né, do homem ariano, da construção de um modelo humano, que seria o homem de Ares, e por isso ele trabalhou, por isso ele fez os absurdos que ele fez, matou e gerou tanta dor, por uma ideia de um super-homem. Mas o Nietzsche, embora ele acreditasse nessa ideia de super-homem, de evolução, de raças, de inteligência, ele não coadunava, ele não dividia essa ideia com o Hitler, a ideia de alguém superior e outros inferiores, a gente tem que exterminar os inferiores, né? Vamos lá. E aí chega a filosofia espírita. Aliás, a filosofia espírita já tinha chegado. A filosofia espírita, o livro dos Espíritos, foi publicado em 1857, 5 anos antes da teoria evolucionista do Spencer. Então, o espiritismo, mesmo antes que Spencer tivesse tirado alguma conclusão, já trazia algumas respostas para a gente. Então, uma questão que o Spencer não respondeu: quem deu o impulso inicial? E a filosofia espírita já estava respondendo isso antes do próprio Spencer. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta dos espíritos é: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la e que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então, o que é a encarnação? A encarnação é o modo como nós, espíritos, conseguimos participar da obra de Deus. E todos nós precisamos passar pela dor. E até algum momento, realmente todos os seres, todas as criaturas necessitam de experiências. A gente teve uma aula aí da evolução dos seres vivos, do histórico da evolução, que a gente percebe que nós temos, né, meio que seguindo um padrão. Depois que ocorre a criação, nós vamos passar pelos reinos e nós necessitamos de experiência de dor, experiências de sensações, para que a gente consiga enriquecer o nosso agrupamento espiritual. No entanto, após determinado momento da nossa evolução como homens, a gente consegue não necessitar da experiência para a evolução. Então, a encarnação, a gente tem a encarnação como base para o nosso progresso, mas a gente não precisa passar por todas as experiências de erro para ter aquela resolução. Ou seja,
pela nossa inteligência, pela nossa disposição de mudança e transformação, a gente pode apreender a experiência alheia. E aprender, eu digo, quando é pegar para si a experiência, o resultado daquela experiência, e não necessitar passar por aquilo. Então, quando a gente observa o mundo e vê as pessoas agindo de determinada maneira, a gente, só de observar e meditar, a gente consegue chegar à conclusão de que aquele não é o nosso caminho. E muito embora, às vezes, a vida, o universo, né, o nosso plano de reencarnação nos jogue numa determinada direção, a gente pode conseguir desviar daquela direção se a gente escolher outro caminho. Existe uma história de uma mulher que ela tinha um planejamento que ela ia, em determinada idade, desencarnar moça, né? Por alguma situação que aconteceu em outra vida, ela fez aquele planejamento, ela ia desencarnar. Mas quando ela estava nessa encarnação, e eu vou buscar a bibliografia para falar, isso é uma citação que eu faço há muito tempo nas aulas e eu esqueci a bibliografia. Quando ela chegou nessa encarnação, se eu não me engano, é de um livro do Carlos Bacelli, mas eu vou... Pacelli, né? Mas eu vou pegar certinho. E quando ela chegou nessa encarnação, ela começou a trabalhar. Então, ela começou a evoluir. Ela auxiliava, ela trabalhava, ela estudava, ela se envolveu em outros projetos. E em dado momento, quando chegou o momento que ela deveria desencarnar, porque era uma necessidade dela, por conta daquilo que ela tinha feito, ela sofreu um acidente. E ela simplesmente adoeceu. E o plano espiritual, por entender que ela ainda tinha muito a crescer, muito a oferecer e a evoluir, não escolheu por alterar aquele planejamento. Outra história também, que é muito conhecida, é da menina que ia perder a perna. E em dado momento, por conta dos seus feitos também, ela perdeu apenas um dedo. Então, o planejamento, as experiências não são determinados sem nenhum tipo de mudança. Né? Não existe esse determinismo, essa coisa de não é assim, porque Deus, vocês estão ouvindo, é o Luca me chamar, tá, gente? O som ao fundo. Então, quando a gente pensa na evolução, na lei da evolução, no plano divino, a gente tem que tirar esse peso que muitas vezes a má interpretação nos traz, que é aquele Deus, né, que você fez, você vai colher, você precisa dessa experiência, e não é assim. O que importa para Deus é a nossa evolução, como nós enfrentamos as situações e como nós crescemos diante da vida. Então, quando a gente consegue aprofundar numa experiência, ou numa meditação, numa visualização de uma situação, e retirar daquilo aquele crescimento, a gente não precisa passar por aquilo. Mas falar em retirar, em evoluir, é muito mais do que só uma teoria. É muito mais do que você ler um livro e falar assim, nossa, eu aprendi como é amar. Nossa, eu aprendi o que é isso. Ah, eu tô tão doce agora, eu tô tão amoroso, eu acho que eu não preciso mais passar por experiências. Mas aí quando você vê uma pessoa sofrendo, ou quando você vê uma pessoa cometendo um crime, você fica irado, você fica cheio de ódio, você quer justiça, você quer que a pessoa sofra. E aí você talvez não perceba que você não interiorizou aquilo que você leu ou que você aprendeu. Então, essa questão de evoluir é muito mais profunda do que só as teorias, do que só as aulas da escola, do que a gente só saber a história ou saber o que é certo e saber o que é errado. É algo que a gente tem que levar para dentro, tem que realmente interiorizar. E no dia a dia, quando as situações estão acontecendo, a gente consiga naturalmente, em algum momento da nossa evolução, a gente vai conseguir naturalmente tomar a melhor decisão, ter o melhor sentimento, ter o melhor pensamento, algo mais sutil, né? Algo mais cheio de bondade. A ação... Vou mudar a câmera aqui. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, assim, nós estamos aqui compartilhando esse planeta com outros seres e todos nós estamos sob a mesma lei e estamos trabalhando de forma colaborativa. Não existe essa questão de, eu sou homem, então eu posso fazer isso, aquilo que a natureza, se é necessário. Nós estamos aqui como seres, talvez dentro dos reinos, um pouco mais evoluídos, no sentido de
mais inteligência, de mais adaptabilidade, mas isso não nos dá o direito de destruir o planeta. Então a gente está aqui em regime de colaboração, tanto para auxiliar o planeta, auxiliar os outros seres dos outros reinos, como para evoluir também. É solidariedade, né, a palavra-chave para isso. Quais são as provas, né? Porque quando a gente fala que Deus é a causa primária de todas as coisas, a gente tem que trazer algumas provas. Então, a doutrina espírita utiliza o método tomista para explicar a existência de Deus, que é o método de Tomás de Aquino, que afirmava que se pode conhecer a árvore pelos seus frutos. Então, todo efeito tem uma causa. A gente conhece a causa quando a gente analisa os efeitos. Allan Kardec, então, concluiu: por seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo sendo ela oculta. Não é porque a gente não conhece a causa que ela não exista. A gente conhece a causa pelos efeitos. A gente pode não alcançar aquela causa, mas ela existe, porque existem os efeitos. Se os efeitos existem, existe uma causa. Todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Pela grosseria ou perfeição de uma obra se reconhecerá o grau de inteligência de seu executor. Todos os efeitos das minhas apresentações. Lançando, pois, o olhar em torno de nós, vamos observar para a gente julgar, né? Vamos julgar o efeito, vamos julgar qual é a causa desses efeitos que a gente vivencia, para a gente entender o que é Deus. Lançando, pois, o olhar em torno de nós, observemos a vida. O homem cria a vida. Nós fazemos parte da vida, nós nos reproduzimos, mas nós criamos a vida. Aí eu trago uma notícia para vocês de 20/5/2010. A primeira célula criada em laboratório. Os cientistas criaram vida artificial. A primeira célula criada num laboratório foi hoje apresentada ao mundo pela equipe liderada pelo polêmico biólogo Craig Venter. Mas não se pense que tudo é artificial, porque para chegar aqui foi preciso utilizar uma parte do patrimônio genético de uma bactéria chamada Mycoplasma mycoides. A fonte está aí embaixo para vocês. Então, com base esse pequeno texto, essa pequena informação, eu pergunto de novo: o homem cria vida? Nós temos aí a notícia dos cientistas que criaram, né, uma célula. Mas ele criou simplesmente? Não, né? Quem criou o patrimônio genético da bactéria que os cientistas utilizou? Deus é o criador. O homem nada cria. O homem é co-criador. O homem transforma. O homem cumpre os desígnios de Deus. Ele deficientemente materializa as perfeitas ideias divinas. Então, o que nós conseguimos é, talvez, materializar, mas Deus é o Criador. Até hoje, vocês veem que a gente não consegue trabalhar, o homem não tem esse poder de criação ainda, né? Sem o auxílio de uma base que já existe, uma base que já foi criada por Deus. Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Sua existência é uma realidade comprovada, não só pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Então, assim, é impossível a gente observar a criação, o mundo em que nós vivemos, e não acreditar que existe algo inteligente, supremo e de extrema sabedoria que criou. Porque tudo é perfeito, né? O corpo humano, quando a gente começa a estudar ao encadeamento do DNA, as células, como elas trabalham, como a nossa imunidade trabalha, como a própria criação, a reprodução humana e dos animais trabalha, a gente fala, gente, não tem como não existir algo inteligente. Como o Nietzsche falou, que não existe inteligência, não existe nada. É até burrice, né? A gente achar que num mundo onde a gente tem uma lei da gravidade que explica que se você jogar algo para cima, a lei da gravidade vai trazer aquilo para baixo, você acreditar que num mundo com tantas coisas, né? Coisas que até hoje o homem ignora, não existiu nada inteligente, nenhuma causa, tudo se criou ao acaso,
né? Então, qual que é o caminho, né? O caminho para o homem, para a evolução, é buscar a essência, é entender a essência da causa, que é conhecer a essência da causa, a essência de Deus, a essência da criação. Ser parte dessa essência, sentir. Porque quando a gente começa a participar da criação, a participar de todo esse mundo, a gente passa a sentir. A gente sente Deus na gente, a gente sente Deus em tudo. E integrar-se a Deus, que é ser. Nós só conseguimos esses... não sei se vocês conhecem a ideia, né? Os espiritualistas têm muito dos mestres da fraternidade branca, que eles são seres, né, que auxiliam, seres que já são mais evoluídos, assim como os mentores, né? E eles colocam lá, eu sou, né? Eu sou. E esse eu sou é justamente isso, é a integração com Deus, é se integrar-se ao todo, né? É fazer parte disso. E o que a gente precisa para ser? É conhecer e sentir. Não só conhecer e não só sentir, né? São as duas asinhas do anjo. Conhecer e sentir para a gente conseguir ser realmente aquilo. Aí, mais um questionamento do Spencer, que ele não obteve resposta, que é para onde caminhamos. Tudo isso, Spencer, tá tudo lá. Concatenado, tá tendo uma seleção, tal, mais forte que sobrevive, para quê? Onde vai parar tudo isso? Da onde veio, ele não respondeu. Para onde vai, né? Evoluir é caminhar para o plano divino. Seu conhecimento, sua aceitação voluntária e consciente, uma integração cada vez mais profunda com o Criador. Então, nós fomos criados simples, ignorantes, e para onde nós caminhamos? Para a integração com Deus, para a totalidade, né? Aceitar a nossa condição de parte da criação, aceitar a nossa divindade, aceitar, conhecer, né? E integrar a essa divindade. Esse é o caminho. E aí, quando a gente começa a evoluir, começa a conhecer esse caminho e aceitar a nossa condição, a gente começa a entender que bem é agir de conformidade com as leis divinas. E mal é tudo que contraria essas leis. Então, não é ser humano bom, ser humano mal. São as atitudes que vão de acordo ou em desacordo com a lei divina. É isso a gente começa a entender que os seres humanos estão nas experiências, estão experienciando bem e o mal, mas que eles não podem ser julgados pelas experiências, porque eles também estão na caminhada. A experiência em si é uma experiência má, é uma atitude má, uma atitude boa, né? Está em conformidade ou não com a lei, mas a pessoa ela está momentaneamente na ignorância, porque ela está no caminho. E isso nos ensina uma lição muito grandiosa, que é aceitar as pessoas, né? Aceitar as pessoas apesar de tudo que elas fizeram, porque o que elas fazem é para ganhar experiência e conhecimento. Às vezes a gente não precisa de uma experiência para ter um conhecimento, para ter um crescimento. E aí a gente julga o outro que está experienciando. Mas a gente também não sabe se a gente não precisou. Se em outra encarnação a gente também não teve o mesmo, ou uma atitude até pior, mais grave, né? Ou mais repetições naquela atitude. Então, quando a gente começa a integrar esse plano divino, a sentir, a gente começa a respeitar mais também as escolhas das pessoas. E aprender a não aceitar o erro, não aceitar o pecado, mas aceitar o pecador. Nós não somos obrigados e não devemos, né, ser cúmplices nas questões que não são dignas, que não são corretas. Mas a gente não pode virar as costas para as pessoas que estão arrependidas e que querem mudança. Esse é o nosso papel, né? E é por isso que o Espiritismo traz sempre aquela ideia de chance, né? De mais uma vez, a reencarnação é isso. Quando a gente fala, por exemplo, de uma questão como pena de morte, que a pessoa cometeu um determinado desajuste, um crime, e aí ela é condenada, e você vai lá e tira a vida dela, você está justamente desacreditando da lei da evolução. Porque você fala, meu Deus, ele não nessa vida aqui, então encerrou, ele não pode aprender, ele não pode mudar. É grave, é tão grave, que a gravidade daquela atitude acaba com as chances daquela pessoa de mudança. Como nós, seres humanos, podemos definir esse tipo de situação? Né? Julgar a pessoa e condená-la pelo que ela fez, a perder a vida. Então,
É algo que a gente tem que sempre meditar, refletir sobre, né? Até que ponto nós, seres humanos, podemos influenciar nas vidas das pessoas? Até que ponto nós temos o direito de alterar o plano das pessoas, mesmo que elas sejam criminosas, né? Será que Deus dá o direito a nós, seres humanos, para controlar o mundo e a violência, criar uma lei que mata alguma pessoa, que tira a chance de vida daquela pessoa, né? São muitos assuntos polêmicos e que nós, como espíritas e como compreendendo o livre-arbítrio, se nós compreendemos o livre-arbítrio, nós compreendemos que a pessoa está experienciando o que ela deve experienciar, então a pessoa tomou ela teve, né, o livre-arbítrio dela, desenvolveu o livre-arbítrio dela e cometeu um crime, nós temos que dar também espaço para aquela pessoa, para que ela consiga evoluir dentro do sistema vida, né? Não é deixar a pessoa solta, fazendo o que ela quer, mas é uma forma que você não tire aquela chance daquela pessoa de crescimento. Então, a gente tem que refletir sobre essa questão do quanto a gente, quando vê alguma situação negativa, a gente simplesmente acha que a pessoa simplesmente não merece mais chance, porque ela não vai mudar. Tem um vídeo, uma história real, né? Tem até um filme, depois eu vou passar para vocês, mas tem um vídeo no YouTube que chama O Contador de Histórias. O nome dele é Roberto Carlos, e teve até um filme sobre isso, que eu vou depois passar para vocês, para eles passarem para vocês assistirem, e conta sobre um menino que foi para a FEBEM muito novinho. E lá na FEBEM, ele foi julgado pelas assistentes sociais, pelos psicólogos de lá, como um menino irrecuperável. Então, você entende o que é irrecuperável? É você falar que aquela pessoa não tem mais jeito. Quando ele tinha, acho que 13 anos, ele já era tido como um cidadão irrecuperável. E ele não é exceção na nossa sociedade. Muitas crianças, muitos adolescentes são tidos como irrecuperáveis. E ele foi um desses. Em determinado momento, uma psicóloga francesa, se eu não me engano, tá, gente? Porque eu me engano muito às vezes, ela veio fazer um mestrado, um doutorado, algo aqui, estudando essa parte de criminalidade. E ela foi na FEBEM e pediu o caso mais difícil. E por algum motivo, foi encaminhado o Roberto Carlos para essa moça. E ela começou a tratá-lo com todo o amor, toda a compreensão. E eu vou resumir para vocês, porque a história é maravilhosa, eu peço que vocês assistam, porque é uma lição de vida. Com base naquele sentimento, naquele tratamento humano que ele recebeu daquela mulher, né, que o amou sem preconceitos, sem ligar que estava escrito irrecuperável, ele simplesmente se tornou um ser humano extraordinário. Hoje, o Roberto Carlos é contador de história, ele já ganhou prêmios por contação de história, prêmios internacionais, e ele tem não sei quantos filhos que ele adotou da FEBEM. E cada filho dele já tem filho médico, filho professor, filho formado, filhos trabalhadores, filhos, né? E cada filho dele, ele ensina essa postura de auxiliar o próximo, de pegar uma criança e auxiliar aquela criança. Então, olha o movimento de amor que uma criança tida como irrecuperável gerou nesse mundo. Qual de nós já gerou esse movimento de amor? Eu nunca gerei. Eu nunca peguei uma criança, né, na rua e falei assim, olha, vem cá que eu vou cuidar de você. Eu nunca gerei. No entanto, o Roberto Carlos, que era irrecuperável para a sociedade, ele já movimentou mais de 30 seres dentro dessa lição de amor e de trabalho, de crescimento. Então, será que o Roberto Carlos tem religião? Será que ele acredita em alguma coisa? Não sei. Eu sei que ele está integrado com o plano divino. Porque... E a mulher, aliás, não só o Roberto Carlos, né? A mulher, a francesa, que foi lá e aceitou o Roberto Carlos, que foi a que deu o start para esse plano. E se ela não tivesse, né, feito isso? E quantas crianças, quantos seres, não só crianças, adultos, quantos seres são reconhecidamente taxados, né, de bandido, de irrecuperável, de escória, e são relegados, né? Então, será que nós, como seres humanos, como participantes, né, dessa sociedade, como seres que estão aqui para auxiliar, estamos fazendo a nossa parte? Quebrando, né, esses muros, destruindo esses muros de preconceito, destruindo esses muros de julgamento. É bom a gente refletir, né? Esse assunto é bem longo, vamos seguir. E o essencial que a gente saiba
dentro do plano divino, são 3 ideias que o Espiritismo trouxe para a gente. A existência e a sobrevivência do espírito. Então, sem a continuidade do espírito, não existe finalidade na evolução. Porque a gente vê pessoas que nascem e desencarnam sem ter um processo de iluminação. Todos nós, na verdade, vamos desencarnar assim. E se a gente acreditasse que essa aqui é a única vida, quando a gente olha para um desses meninos que está, por exemplo, como o Antônio Carlos, que não foi socorrido por ninguém e nasceu, foi internado numa instituição, viveu de dor e de caminhos, né, não tão engrandecedores, de experiências mais negativas, e depois desencarnou. Então, o que é aquilo? Ele foi criado para nada, para aquilo só? Ele não vai ter outra chance? Então, sem a gente acreditar na sobrevivência do espírito, não tem como a gente entender essa evolução. Depois, princípio das reencarnações. Desconhecidas as causas, não se compreende seus efeitos. O plano divino apresentar-se-á caótico e injusto, pois não haverá nexo entre o sofrimento de hoje com o passado. Exatamente. A gente não tem como a gente achar que é uma vida só, que não teve outra encarnação, que outros processos nas outras vidas desencadearam esse processo que a pessoa está vivenciando. E é muito importante a gente saber separar, gente, entender que existem as reencarnações e existem processo social e material aqui no nosso mundo. A gente não pode ver a injustiça e a dor e falar, ai, tá tudo bem, Antônio Carlos. O Antônio Carlos vai ser o personagem principal da aula. Tá tudo bem, Antônio Carlos, fica aí na FEBEM, meu amigo, irrecuperável, você deve ter feito algo muito triste na outra vida. Peraí. Então, nós não temos obrigação nenhuma com esse mundo. Não é o regime de solidariedade, como constou lá no slide anterior, que a gente tem que vivenciar. A gente tem que só ficar observando o que está acontecendo no mundo e tá tudo bem, foi na outra vida, né? Lavando as nossas mãozinhas, né? Diante do mundo. Nós somos seres que viemos aqui para cocriar, para trabalhar e colaborar, crescer e ajudar a crescer, e ajudar a melhorar. Então, falar que tudo é por causa do princípio das reencarnações, esse aí tá sempre porque fez isso aqui tá sempre porque fez isso. E quando chegar a nossa vez? É porque, o que a gente fez? Então, nós temos sim que colaborar para minorar a injustiça e a dor nesse planeta. Vamos lá. Deixa eu ver de onde que vai vir aqui o próximo. A vida depois da morte. Sem esse último, os 2 primeiros não passarão de hipóteses, né? Então, eles se complementam. E o Emmanuel nos traz, a grande realidade da morte é colocar o homem em face de si próprio, né? A morte traz isso, a morte quebra todas as barreiras de preconceito, de dinheiro, de condição social, de beleza física. A morte vem e nos coloca nos nossos lugares. A lei da evolução, segundo o Espiritismo, a verdadeira lei da evolução, aquela que nós temos, né, que seguir. O espírito progride sem cessar. Mais feliz está quanto mais próximo ao plano divino. E até quando a gente está errando, gente, errando feio, a gente está evoluindo. Porque os erros nos trazem a possibilidade de aprendizado, tá? Por mais que a gente olhe uma pessoa que está cometendo um erro, daqueles erros terríveis, aqueles crimes terríveis, absurdos, a gente fala, nossa, esse aí não tem jeito, não tá. Não, ele tá aumentando, sim, a memória dele, as sensações, e ele vai crescer com aquilo. E aquele que sofreu também está crescendo. Faz a marcha à perfeição graças à sua vontade, à cooperação de seus semelhantes e à vontade de Deus, que o impele a si próprio. Então é muito importante a gente entender que é a própria pessoa e a cooperação de seus semelhantes. É o regime de solidariedade que a gente está falando, né? Todos nós somos responsáveis por todos nós. Progride também pela lei do trabalho, sob orientação, deixa eu só tirar minha tela aqui, sob orientação da lei da justiça, a cada qual será concedido conforme suas obras, direcionando-o por fim à lei do amor, que felicita o espírito através das leis de sintonia e reciprocidade. Então, quando a gente começa nessa questão, né, nessa integração com Deus, com o plano divino, a gente passa da ignorância para a sabedoria, da dúvida para a certeza, do determinismo do meio
Quer dizer, né, a pessoa nasceu nesse meio e vai ser assim, nasceu assim e vai ser assado. Para o livre-arbítrio, as pessoas têm opção, principalmente quando elas são auxiliadas por outras pessoas, tá? O indiferentismo, né, que é o que o Roberto Carlos, nosso personagem principal, poderia ter sofrido e sofreu até determinada idade. Para o idealismo, alguém vê que aquela pessoa é, como todos nós, digna de respeito, de amor, de cuidado. O egoísmo violento, para o altruísmo pacífico. Direito da força, que é a gente achar, né, que os mecanismos de opressão, de força, tem alguma melhora nesse mundo. Para a força da justiça, da materialidade, para a espiritualidade. Deixa eu tirar minha fotinha daqui. Da inteligência racional, para a intuição. Ignorância, para a consciência plena do plano divino. Nosso mestre querido, né? O homem evoluído. O homem evoluído é bom, em tudo vê o bem, ama a Deus sobre todas as coisas e a tudo que existe, universaliza o amor. O Chico Xavier traz, né, no Fonte Viva, quem procura boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Perdão. Não aumenta o ódio nem o desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas, como Estevão diante de Saulo de Tarso. E olha quem foi Saulo, né? Quem foi Paulo depois. Simplicidade, companheira inseparável da pureza de coração e da humildade. Despreendimento, concorre para a evolução de tudo e de todos, dando-se para o bem, a felicidade e o progresso de tudo e de todos. Onde foi que a gente esqueceu que a gente concorre para tudo, né, pessoal? Onde foi que a gente esqueceu nossa responsabilidade pelo mundo? E aí a gente termina a nossa aula com a frase, né? Vou pôr eu aqui perto dele. Se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da nova era as inolvidáveis palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nosso querido Chico Xavier. Então, meus amigos, a evolução, o plano divino, o plano da evolução é algo que não há como fugir, né? Como eu disse já em outras aulas, a gente tem escolhas, opções de atraso, de adiantamento, de ir mais rápido e mais devagar, mas evoluir todos iremos. E é importante a gente, nesse caminho, entender a nossa função, não só dentro do que a gente precisa mudar nós mesmos, mas para a função diante das outras pessoas do mundo que nós vivemos. Existem pessoas que nascem numa situação terrível, justamente para movimentar dentro de nós esse sentimento de solidariedade, né? Muitas vezes a gente tem a ideia, essa ideia de reencarnação nos traz uma ideia errada de que a pessoa sofre porque ela merece sofrer. Quando, na verdade, muitas criaturas que sofrem e que padecem de pobreza, né, de injustiça social, de preconceito, elas estão aqui como seres que estão aqui para mostrar para a gente o que a gente precisa fazer, né, para mostrar o que está errado, o que precisa ser mudado. Então, nós somos seres que precisamos movimentar toda a energia desse planeta, para que esse planeta possa melhorar sem tanta dor. Nós estamos, mais uma vez, falando, vivenciando momentos de dor, de confusão, de dificuldade, de depressão, de pandemia, de crimes hediondos. E, muitas vezes, nós não conseguimos olhar para a situação em que nós nos encontramos, parados, achando que nós não somos responsáveis pelo que está acontecendo no mundo, achando que nós devemos apenas orar e orar e orar, mas nós estamos aqui vivos nesse mundo. Então, a nossa parte em tudo do mundo é trabalhar em prol do mundo, em prol da justiça, né? Em prol da bondade, é trabalhar, é levantar e auxiliar o caído. É olhar para aquele que tem fome, para aquele que tem dor,
é levantar uma bandeira contra as iniquidades, contra a maldade, contra o preconceito, porque as pessoas sofrem muito, né? A gente não precisa ir muito longe para encontrar a dor, para encontrar o pedido de socorro. Então, a nossa função é materializar esse amor, é pegar essa ideia de perfeição divina e falar: aqui não é o reino de Deus? É o reino de Deus. Não é o reino dos céus, mas é o reino de Deus, porque é o mundo que Deus criou. E nós temos que mudar esse mundo, né? Nós temos que auxiliar esse planeta nessa transição, porque o nosso planeta precisa melhorar. A gente precisa chegar no momento de mundo de regeneração com menos processo de dor possível. Eu sei que vai ser algo muito difícil, porque nós já entramos, né, na cadeia de dor, e muitos de nós, seres humanos, ainda não entendeu o que precisa ser feito, não entendeu a grande ideia da solidariedade, né, acha que isso é uma ideia descabida, mas a gente precisa olhar para o mundo e compreender que aqui é onde nós estamos para trabalhar e para evoluir. Embora seja apenas uma experiência na vida, uma experiência de encarnação, é o mundo que nos propicia esse crescimento, que nos propicia colocar em prática o plano divino. Então, a nossa responsabilidade diante de tudo que acontece aqui é muito grande. É por isso que a gente tem que ter sempre, dentro das nossas atitudes, das nossas escolhas, de tudo na nossa vida, Jesus, né? O que Jesus faria? O que Jesus diria? Jesus concordaria com essa postura? Jesus concordaria com o que está acontecendo com essa criatura? Jesus concordaria que eu me calasse diante dessa injustiça? Então a gente precisa realmente colocar dentro dos nossos corações esse sentimento de mudança, né? De preservação da natureza, de preservação dos nossos irmãos, de preservação do amor, da bondade, da solidariedade nesse mundo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido tudo bem. E a gente bate um papinho mais tarde pelo WhatsApp. Gratidão, queridos. Fiquem com Deus.